Fala galera, seja bem-vindo ao canal da Tips, tudo tranquilo? Bom, hoje eu quero apresentar um negócio legal para vocês, é uma forma que geralmente eu uso, tá? Para tá fazendo as minhas análises de jogos. Geralmente eu uso esse dispositivo que vem para auxiliar a nossa vida, talvez no treino esportivo, mais uma ferramenta. Então eu vou mostrar a ferramenta, vou mostrar o dispositivo. Se você não tiver a ferramenta que é paga, você pode estar usando o dispositivo, que é muito interessante, tá? Mas primeiro eu vou te dar um norte do que você vai fazer e depois eu vou ver se eu consigo deixar esse PDF para você baixar depois, tá? É um passo a passo de como você vai fazer uma análise de jogo, tá? Simples assim. Bom, nós estamos aqui numa primeira ação. E essa primeira ação, você tem que curtir, compartilhar. Se você não é seguidor, você tem que seguir. É a sua primeira ação e apertar esse sininho aí para você receber novas notificações, tá? A segunda ação é que você vai ter que ser maior de 18 anos e ser responsável pelas suas apostas. Simples assim. Mas bora lá pro vídeo. O que eu separei aqui, cara? Algo bem importante para você saber a tomada de decisão que você vai ter. E quando você toma uma decisão, não importa o quanto ela é boa ou ruim, é a sua decisão. É aquela análise que você faz. Geralmente você toma uma decisão não pautado em, por exemplo, camisa, né? Um time forte. De repente você toma uma posição por ser torcedor daquele time. Ou de repente você toma uma posição por ver que talvez, né, meramente pode acontecer aquela ação dentro do jogo. Então não é dessa forma que você vai tomar uma ação. Essa primeira ação, ela é pré-live. Ela vai acontecer quando o jogo não estiver iniciado ainda. E por isso você tem que buscar alguns dados, algumas métricas, para que você entenda o que pode acontecer na partida. Tá? É simples. A primeira ação que você vai tomar dentro de um jogo, por exemplo, eu coloquei no fundo aqui o nosso conceito do Lei 01, que ele se encaixa muito bem nisso. Só que você pode usar isso como no Lei 03, no Lei 2-2, num back, tá? E o back, o back time casa, por exemplo, ele tem uma ação que eu sempre gosto de falar, que eu entro em back quando o time da casa, ou o time favorito, ele está jogando sozinho. O que é estar jogando sozinho? É quando o time adversário não está tendo reação. É que o time adversário não está atacando, não está criando e não está levando perigo para marcar um gol. Esse é um jogo de back, para você entrar a favor do favorito que está atacando, está chutando, está dominando a partida. Bem simples, né? Bem simples. Que não adianta você entrar em um jogo de back se ambos estão se agredindo. Esse jogo de ambos estão se agredindo, é legal você entrar, por exemplo, num over 1.5, tá? Enfim. Então, para cada ação que você for criando ali dentro do seu método, naquele jogo que vai acontecer, você vai observando algumas coisas principais, tá? Uma delas, eu coloquei aqui, que é a primeira. Onde é o jogo? Onde que vai ser o jogo? É dentro de casa? Fora de casa? É num campo bom? É num campo ruim? É num campo neutro? A segunda coisa que você tem que observar é por qual campeonato vai ser esse jogo. É uma Champions? É uma Liga da Espanha? É uma Liga da França? Né? É um campeonato carioca? É um brasileiro? É um paulista?
Então, esse time, esses times, ele está disputando qual campeonato? Qual é a importância desse campeonato para esse time? A terceira coisa é a precificação da casa do time favorito e do time visitante. A casa está precificando como favorito o time da casa. Por quê? Qual que é essa odd? Uma odd abaixo de 1,30, dando um super favoritismo a esse time? Uma odd 2 para o time da casa? Uma odd 4 para o time visitante? Ou uma odd próxima uma da outra? Qual é a relevância disso? A quarta que você tem que ter é qual a relevância para o favorito e para o visitante. Essa relevância do favorito, por exemplo, vai colocar ele na primeira colocação do campeonato? Vai fazer com que ele suba a sua pontuação jogando em casa, por exemplo, para que ele não perca essa colocação para outros times que estão próximos? Para que ele não seja rebaixado, né? A relevância para o visitante, jogando fora de casa. Qual que é a relevância dele nesse jogo? Pô, ele tá jogando fora de casa, mas é um time mediano. Se ele perder, ele pode ir para o rebaixamento. Se ele ganhar, ele sobe 2, 3 posições. Aonde está essa relevância nesse jogo para ambos os times? E a quinta é a colocação na tabela. Esse time favorito, ele está em qual posição? Está em terceiro? E você une com a relevância. Se ele ganhar esse jogo, ele vai para primeiro? Ou ele vai para segundo? Mas e se ele perder? Ele cai para quinto, para quarto, para sexto? Então você tem que ver essa relevância junto com essa colocação na tabela. O visitante é a mesma coisa. Onde está o visitante na tabela? Está próximo do favorito? É um jogo igualitário? É um jogo que busca as mesmas coisas? Isso é muito relevante para iniciar uma análise de um jogo, tá? A segunda ação já é mais criteriosa. Essa segunda ação, eu coloquei ela, por exemplo, dados dos times. Você precisa ter isso. É importante e é praticamente 80% de relevância que você vai ter que ter esses dados. Porque os outros 20% acaba sendo, entre aspas, sorte. Tá? Sorte que você vai ter no jogo. Primeiro, métricas de custo de gols. Os últimos 5 a 10 jogos. O que é custo do gol? Exemplo. Tá jogando lá Flamengo e Corinthians. Tá? Os últimos 5 jogos do Flamengo saíram gols do Flamengo? Por exemplo, o Flamengo tem de 5 jogos, ele tem 5 gols. Tá? Só que dos 5 jogos, ele marcou um gol. Ele tem uma recorrência de fazer gols na partida. Já o Corinthians, ele tem de 5 jogos, ele fez 7 gols. Fez mais que o Flamengo, certo? Mas é recorrente. No primeiro jogo do Corinthians, ele fez 3-0. No segundo jogo, ele empatou 0-0. No terceiro jogo, empatou 0-0. No quarto jogo, ele fez um gol. Somou-se 4. No quinto jogo, ele fez mais um 3-0. Formou-se 7. Quer dizer, pera lá. Qual é o time mais eficiente? Foi o Flamengo que marcou um gol todos os jogos? Ou o Corinthians que marcou 3 gols num jogo, ficou 2 jogos sem marcar, voltou a marcar depois outro jogo? Essa métrica é muito importante para você entender, principalmente quando você faz um over. Quando você faz um over 0.5 HT, um over 0.5 FT, 1.5 FT. Essa métrica é muito importante. O custo do gol. Tá? Desempenho dentro de casa para o time da casa. Qual é o desempenho do time da casa? Pô, você pega um Real Madrid, você pega um Barcelona, é um time que a recorrência de ganhos dentro da casa é alto. Poucas vezes
empata e quase nunca perde. É uma análise. Fala, pô, hoje o Barcelona vai jogar contra qualquer outro time aí, né? Um Elche da vida, e ele ganhou todas dentro de casa. Só que o Elche, ele ganhou uma fora de casa. Empatou uma, perdeu 3 de 5 jogos. Então essa métrica, essa relevância para o time da casa e para o time visitante é importante você analisar. O time da casa está bem no campeonato, né? O time da casa ele vai jogar, por exemplo, na quarta opção aqui, desfalques. Quais são os desfalques do time da casa? Vai fazer diferença? Né? Quais são as métricas de over 1.5 FT nos últimos 5 a 10 jogos, que é a quinta opção? Qual é essa métrica de over? Saiu em 10 jogos, desses 10 jogos, 8 saíram pelo menos 2 gols na partida? Uma métrica boa, 80% dos jogos saíram 1.5 gols. Quantos jogos saíram 0.5 no HT? De 10 jogos, o time da casa ganhou 6 no HT. Fez gols no HT. Importante. De 10 jogos, o time visitante levou 8 jogos, levou gols no HT. Sofreu gols. Então tem uma recorrência desse time visitante de tomar gols quando joga fora de casa no primeiro tempo. Então é uma recorrência de jogos, tá? De gols. É tudo uma recorrência. É isso que você tem que analisar. A melhor forma para você fazer uma aposta esportiva. Aí a gente entra num recurso aqui, depois desses dados que eu passei, que são os básicos para você fazer uma análise boa. A gente entra num cara aqui chamado ChatGPT, tá? ChatGPT. E esses dados do ChatGPT, ele é muito massa, porque você pode pegar essas ações que eu coloquei aqui e jogar no ChatGPT. Por exemplo, eu vou pegar um jogo aleatório aqui, que vai acontecer hoje, no dia 22/3, tá? Deixa eu ver um jogo aqui que possa acontecer hoje. Málaga e Racing Ferrol. Aí eu coloco aqui, ó, jogo Málaga versus Racing Santander. Aí eu pergunto pro ChatGPT o seguinte: ChatGPT, sobre esse jogo. Onde é o jogo? Onde é o jogo? Onde será o jogo? Onde será o jogo? Tá? Ele vai me trazer aqui, ó. Ele vai buscar em todas as fontes da internet. O último confronto entre Málaga e Racing ocorreu dia 1º de fevereiro de 2025, às 20 horas, 17 horas do estádio, no horário de Brasília, no estádio El Sardinero, em Santander, Espanha. Atualmente, não há partidas programadas para a equipe. Tá? Ele trouxe um dado aqui. Beleza. Aí eu posso colocar aqui, ó, hoje irá jogar Málaga não é Málaga, gente, por isso que ele não trouxe os dados, até estranhei, que burro eu também, né? Não é Málaga mesmo, é Málaga e Racing Ferrol, é que eu digitei errado lá. Então aqui, ó, hoje irá jogar Málaga versus Racing Ferrol. Eu digitei errado porque eu tenho um Mirades e Racing e o Málaga e Racing.
Falha nossa. Mas vamos lá. Ó. Ele vai fazer essa busca. Sim, hoje, sábado, dia 22 de 2025, Málaga enfrentará o Racing pela 30ª rodada da La Liga, segunda divisão da espanhola. A partida ocorrerá em tal lugar. Tal. Então ele passa todos os detalhes aqui. Inclusive, ele vai onde ele extraiu esses dados, que é importante, que você pode clicar aqui depois e ir para o site. Ó, atualmente o Málaga ocupa a 17ª posição na tabela, enquanto o Racing a 20ª posição. Questão de tabela que eu falei lá. Para assistir o jogo ao vivo, você pode acompanhar a transmissão. Beleza, então você tem dois dados relevantes aqui. A tabela, né, e o jogo em si. Né? O Málaga vai jogar tal hora, em tal estádio, enfim. Tá? Qual é o campeonato? Ele já me trouxe aqui o campeonato. Né? Rodada da La Liga. Tá? A precificação da casa. Qual a precificação nas apostas esportivas de ambos times? Vamos ver o que ele vai trazer aqui para mim. As odds para as partidas entre Málaga e Racing Ferrol, que ocorrerá hoje às 22, são as seguintes. O resultado final, a vitória do Málaga, uma odd de 1.8 e 1.8 e 1.93. É uma média que ele fez. O empate 3,5 e 3,30. Vitória do Racing Ferrol, uma odd de 4,55. Essa parte aqui, eu vou te falar um segredo. Vou te falar um segredo dessa parte aqui. É assim que se faz a arbitragem. Geralmente o cara vem aqui no ChatGPT, a maioria, não estou falando todos, o ChatGPT, e faz justamente essa pergunta. Me traga todas as odds mais baixas das casas. Aí o ChatGPT me traga agora as odds mais altas das casas. Aí o cara consegue fazer uma arbitragem através desses dados. O cara não fica procurando lá esse jogo. É difícil, vou procurar esse jogo. Vamos ver, não, esse não deu. Não é. O cara vem tudo aqui, ó. Aí ele fala o seguinte, essas cotações variam conforme a casa de apostas. Por exemplo, a Betano oferece uma odd de 1.91 para a vitória do Málaga, 3.5 para o empate, 5 para a vitória do Racing. Análise de desempenho. Málaga venceu 2, empatou 2 e perdeu o último dos 5 jogos. O Racing perdeu os últimos 5 jogos consecutivos. Olha que informação, velho, que o ChatGPT te traz. Olha que informação. Com base nesses dados, o Málaga é considerado favorito para vencer a partida. Olha a informação que o ChatGPT te traz. Observação importante. As odds podem variar entre as casas e estão sujeitas a alterações até o início dos jogos. Recomenda-se verificar as cotações atualizadas diferentes das plataformas. Beleza. Aí eu posso também colocar aqui, ó. Qual relevância tem para ambos os times nesse jogo? Qual a relevância? A partida entre Málaga e Racing, que ocorrerá dia 22 de março, é uma grande importância para ambos os times, especialmente na luta contra o rebaixamento na La Liga. Situação do Málaga, classificado 17º com 39 pontos e 31 jogos. Desempenho recente, 2 derrotas consecutivas contra o Cádiz e o Albacete. Objetivo, vencer para se distanciar da zona de rebaixamento e assegurar a permanência na Liga. Então o Málaga está desse jeito. Classificação, 20ª posição com 23 pontos em 31 jogos. Desempenho recente, 6 derrotas consecutivas, seguidas de um empate, buscando a vitória para melhorar a moral da equipe, apesar das chances reduzidas de evitar o rebaixamento. Enfim,
está querendo sair do rebaixamento e o outro já está quase se ferrando total. Cara, quando você lê um negócio desse, você fala, cara, vai ser um jogo brigado. Vai ser um jogo brigado. Vai ser um jogo bola lá, bola cá. Vai ser jogo brigado. Essa é a importância da análise, entendeu? Ó, importância do jogo. Para o Málaga, uma vitória é crucial para interromper a sequência negativa e aumentar a distância da zona de rebaixamento. Para o Racing, embora a situação seja crítica, uma vitória poderia servir de impulso moral e manter viva a esperança de permanecer na divisão. Quer dizer, o Málaga ele vai com muito mais força porque ele não quer ser rebaixado. O Racing ele vai jogar pela moral, entendeu? Mas já está difícil ele não ser rebaixado nesse campeonato. Fatores adicionais. Desfalque do Málaga. Olha isso, cara. Ausência de jogadores convocados para a seleção sub-19 exigindo adaptações táticas. Retorno importante. Manu Molina, meio-campista do Málaga, está de volta após lesão, fortalecendo o meio de campo da equipe. Isso você já mata o que eu falei aqui em relação a desfalques, né? A desfalques. Em resumo, o confronto é vital para ambas as equipes. Aqui, cara, eu posso muito... E ele traz as notícias aqui, ó. E aqui eu posso ir muito mais além. Por exemplo, me traga... Ele já tinha falado lá em cima que eu li. Mas eu posso colocar aqui, ó. Me traga a métrica mais clara de aposta nesse jogo. Para a partida entre Málaga e Racing, que ocorrerá às 22, tal, horário, né? As métricas de apostas mais relevantes são Málaga, 56%, empate 27% e Racing 17%. Odds de aposta, vitória do Málaga 1.8 a 1.93, empate de 3.5 a 3.30 e vitória de 4.55, vitória do Racing. Desempenho recente, 2 vitórias, ele traz toda... Aí tem previsão de gols, probabilidade de 2.5 gols é de 35%. Probabilidade de menos 2.5 gols, 65%. Ele te traz a probabilidade. De ambas marcas, 37 e não de 63. Quer dizer, o ChatGPT ele me trouxe aqui que esse jogo pode sair poucos gols e uma das equipes não marcar. É isso que ele quer dizer. Com base nessa métrica, o Málaga é considerado favorito para vencer a partida. No entanto, é importante lembrar que a odds pode variar, enfim. Recomenda-se verificar a cotação, papapá, tá? Cara, você imagina o poder que você tem dentro disso, dessa ferramenta, do ChatGPT. chatgpt.com. Fica aí a dica. Espero ter gostado. Eu acho que é o mínimo que eu posso trazer aqui para vocês em relação às apostas esportivas. Espero ter gostado. Dá um curte, um compartilha. E eu vou tentar deixar esse PDF lá no nosso site, tá? Tentar deixar ele aqui nas tabelas de controle. Talvez eu venha colocar aqui esse PDF para ser baixado, tá? Beleza? Lembrando, se você quiser comprar a parte de análise, que é o Sherlock, tá? Aqui no site também a gente é parceiro da Full Trader e a gente vende o Sherlock, o Data Size, né? Aqui, e a comunidade também, tá? 1.297 você parcela até em 12 vezes isso, no cartão ou, se eu não me engano, no boleto. É top, velho. Top. Sherlock aqui, ó. Eu não preciso ir lá no ChatGPT, aqui ele me traz tudo. E mesmo assim eu faço algumas consultas pelo ChatGPT também. Muito massa. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.